Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Atualizando. Hoje, rapaziada, nós vamos trabalhar dois assuntos de saúde pública que têm chamado bastante atenção, né? Nesses últimos anos. Você, claro, acompanhou, né? Tivemos aí toda a situação da pandemia relacionada à Covid, sofremos bastante nos últimos anos com dengue, chikungunya, malária, mas nesse ano também ganhou destaque aí a questão da febre oropouche e também a monkeypox, né? A mpox, a varíola do macaco. Como esses assuntos a gente tem menor trato aí no dia a dia, então o Atualizando está trazendo aqui o professor Diego, de Biologia. Maravilhosos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos conversar aí, Ali, sobre saúde pública, que com certeza nos próximos vestibulares terá uma importância absurdamente grande, né? Tanto para minha disciplina quanto para a tua, porque as duas conversam bastante, né? Conversam bastante. E de uma galáxia distante, o professor Ari, né, que está lá em Joinville também, já nosso sócio também, né, Ari? Teu salve aí, querido. Fala, boa noite, meus queridos, tudo certo? Boa noite, Diegão, boa noite, Alexandre. Galera, então, é uma temática que a gente sabe que está cada vez mais recorrente. A questão de saúde pública, a questão do retorno, que a gente chama de doenças reemergentes. Então, são temáticas que são recorrentes e, além de temática para vestibular, elas têm uma importância, como tu falou, de saúde pública e conhecimento geral também. Uhum. Aí a discussão envolvendo aí, né? Envolvendo mudança climática. Mas vamos então discutir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Então tá. Então, gente, olha só. Então, diante dessa situação, né? Vamos começar aí com o Ari, que vai falar um pouquinho sobre essa febre oropouche, né? O que ela é e por que do retorno, Ari? Bom, então vamos lá. Vou aproveitar também já a presença do Diego para a gente ir conversando um pouco sobre ela. Mas a febre do oropouche é uma arbovirose, né? Antes de tudo, ela é uma arbovirose. Lembrando que as arboviroses, a tradução, né? Arthropoda-borne vírus, ou seja, vírus transmitidos por artrópodes. Basicamente, os vírus são transmitidos por picada de mosquito, aonde as mais conhecidas, né? Dengue, febre amarela, zika, chikungunya. E o que acontece é que a gente tem, na verdade, por serem florestas tropicais, a gente tem um reservatório, vamos falar dessa forma assim, de vírus, estão todos incubados, estão todos lá quietinhos nessas florestas tropicais, e eventualmente, por algumas situações particulares, escapa, vamos falar assim, da floresta, e acaba então acontecendo esses casos, como aconteceu também com a febre do oropouche. Ou seja, ela é mais uma arbovirose, não é a primeira, e nem de perto vai ser a última. O que a gente tem que fazer análise em cima disso, pensando em saúde pública, é a gente saber lidar com elas e a gente saber perceber que o intervalo entre esses surtos epidêmicos dessas doenças vão ser cada vez mais curtos. A ocorrência delas está cada vez maior, né? Seja pelo fato do desmatamento, seja o avanço dos limites das cidades, né, limites urbanos sobre as florestas, então cada vez mais contato com animais silvestres, cada vez menos predadores naturais dos mosquitos. Então, são fatores que acabam desencadeando, né, essa facilidade maior para a gente ter contato com esses grupos de vírus, novos vírus, vamos falar dessa forma assim. Não são novos, eles são antigos, mas em humanos acaba sendo, então, uma incidência relativamente baixa e uma novidade, né, principalmente quando pensa em saúde pública. É o primeiro ponto. E assim, o que rolou? Se a gente for puxar um pouco o histórico da febre do oropouche aqui no Brasil, né? Vamos focar um pouco mais aqui no Brasil. Assim, o caso desse Ari, só uma coisa, oropouche é um rio de Trinidad e Tobago, né? É isso? Sim. Então, só para você saber, assim, né, por que o nome. Lá foi a primeira observação dessa doença. Ou seja, então, a identificação da doença foi lá, a identificação do vírus foi aqui, né? É interessante, assim, né? Então são coisas diferentes. Ou seja, mais uma vez, o pessoal primeiro conheceu a doença para depois conhecer o agente etiológico, o agente causador. Isso acontece em algumas situações. Né? E aconteceu em 1960, a descrição do vírus aqui no Brasil. Né? Então, ou seja, foi na construção, você está até discutindo antes com o Alexandre, que é uma questão histórica interessante. Na construção da rodovia Belém-Brasília, na construção da rodovia Belém-Brasília, recolheram um bicho preguiça com alguns sintomas característicos de uma arbovirose, ou seja, a questão da febre, as dores articulares, etc., e isolaram o vírus. Foi a primeira vez que foi isolado esse vírus, especialmente do vírus da febre do oropouche, e para quem gosta um pouquinho eu acho que o Diego vai dar uma aprofundada nisso, mas ele entra na família, na verdade, dos chamados ortobuinavírus,
né? Ou seja, que é um vírus também de RNA de polaridade negativa. Acho que o Dieguito já vai conversar isso com vocês. Isso. Mas é mais um, como eu falei para vocês, dentro desse leque enorme das chamadas arboviroses. Tu queres dar uma puxada, Diego, em cima do que é, do que se trata o tal do vírus de polaridade negativa aí, pra gente? Vamos lá, né, Eri? Já que hoje a gente tem essa oportunidade de conversar junto, nós três aqui, né? Mas nós dois que sempre estamos na corrida e a gente não consegue muito, né, Eri? Maravilhoso. O Ari comentou agora sobre um vírus de RNA. Então, o material genético do vírus é uma molécula de RNA, mas de polaridade negativa quer dizer que quando ele começa a invasão do alvo, né, pensando já o alvo intracelular, né, falando da célula em si, quando ele começa a invasão, esse RNA não vai imediatamente para o processo de tradução. O RNA negativo não funciona como um RNA mensageiro. Ele precisa, né, Ari, ser transcrito numa fita par. Essa fita Exatamente. par é um RNA complementar, não é igual, não é uma cópia, não é uma duplicação. É a fita par, monta-se por pareamento, então o outro RNA, outra molécula, e essa outra vai para o processo de tradução para a produção das proteínas virais, né? E começar, então, assim, o início da infecção e, de certa forma, daqui a pouco já a reprodução e formação de novos vírus, né? Importante, né, Ari, o teu destaque, eu acho muito massa, assim, tudo que o Ari falou, gente, destaquem porque é um chute aí, vou falar meu, mas com certeza do Ari também, porque a gente conversa bastante aí quando a gente tem tempo para isso. Ari, você comentou agora há pouco, por isso vou fazer um extra rápido aí. A discursiva Claro, da por UFR que cobrou nome de vírus, né, Ari? Numa discursiva e a resposta era vírus da dengue, vírus zika, vírus chikungunya. Então, por que não cobrar aí o vírus que causa febre oropouche, entendeu? E se cobrou nome, né, Ari? Obviamente, nome até é mais difícil do que cobrar tipo de vírus ou do material genético do vírus. Então, extremamente importante, por isso que a gente troca muito essa ideia. Acho que o destaque, fita simples, polaridade negativa, é bem importante que você destaque para essa doença, né? Exatamente. É uma questão extremamente importante essa questão de classificação e, querendo ou não, por mais que sejam de famílias diferentes, né, vírus de dengue, etc., mas que são os flavivírus, né? Os outros são chamados flavivírus, mas é uma questão interessantíssima essa classificação e a classificação artificial que foi feita para os vírus, né? Fora do padrão normal, ou seja, a classificação Linneu, né, clássica, de seres vivos, que vírus fica fora, ou seja, uma classificação puramente artificial que está sendo desenvolvida, não foi, né, mas está sendo desenvolvida em cima deles. É um ponto interessante. A outra Ari, que eu queria chamar atenção agora é o seguinte, desculpa. galera. Fala, Alexandre. Não, eu fiquei pensando aqui numa coisa fantástica aí, as colocações de vocês, mas você falou assim, a doença retornou. Então Sim. ela teve um tempo de... Sumiu? Essa questão, existe um conceito muito legal que a gente usa que são as chamadas doenças reemergentes, né? Ou seja, existe a doença, ela é o agente etiológico, ele é identificado, ele é descrito, ele é catalogado, só que a incidência dele é muito pontual ou nula, praticamente, certo? E alguns fatores encadeantes acabam permitindo, como eu falei, a fuga desse vírus e a manifestação, às vezes, de surtos epidêmicos ou endêmicos. Ou seja, muito pontualmente, em algumas regiões, você tem um número de casos acentuado muito rapidamente. Então, isso caracteriza um surto exatamente, né? E aí que entra essa questão do monitoramento. Ou seja, a gente tem que ficar de olho sempre nesses animais silvestres, ou seja, animais estão apresentando características. E no caso, especialmente da febre do oropouche, teve um agravante, por quê? Porque os sintomas são praticamente os mesmos da dengue. Se a gente for ver a sequência, ou seja, os sintomas mais característicos, dores musculares, dores articulares, dor atrás dos olhos, fotofobia, a febre, uma vasodilatação. Então, se a gente for pensar no conjunto de características, de sintomas... E até a letalidade é parecida? Exatamente. Então, ou seja, o que acontece? É muito difícil, por sintomatologia apenas, né, tu já identificar que seja a febre do oropouche, porque tu vai a primeira ideia é você pensar no que é mais comum, ou seja, vai imaginar uma dengue, uma febre amarela, se for uma região endêmica, né, eventualmente até uma chikungunya, mas não a incidência do oropouche, como aconteceu, por exemplo, no Vale do Itajaí, né, alguns casos. Eu já quero comentar com vocês daqui a pouco também sobre isso. Uhum. Então, é mais um agravante, né? Além de tudo, a dificuldade por questão sintomatológica é você identificar esse vírus. Tá, mas aí vem a pergunta para a gente, né?
Tá, mas se a gente tem essa dúvida, se é uma dengue ou uma febre do urupuxe, como ter certeza de qual vírus nós estamos tratando? Né? Bom, aí a gente cai na biotecnologia. Ou seja, então a gente vai entrar com a técnica que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, PCR, reação em cadeia da polimerase, que o Diego já quiser dar uma emendada, a gente já fala sobre isso, para você ter exatamente então, a descrição do material genético e a identificação do agente etiológico exato. Né? Quer comentar essa, Diego? Vamos lá então, né, Ari? Essa PCR, eu acho que a gente conversa muito, né, Ari, entre as nossas frentes aí, as nossas aulas, então é mais uma forma de cobrar as duas partes da matéria junto, sabe, Ali? A PCR, a reação em cadeia da polimerase, ela não faz a identificação, né, Ari? Mas ela é uma multiplicação das moléculas, né? Por isso uma reação em cadeia Exatamente. da enzima responsável por montar novas moléculas de ácidos nucleicos, no caso, só que a partir disso, né, Ari, com uma molécula amplificada, é possível fazer a identificação, né, do vírus a partir da presença ou não do material genético, certo? Então aí usam marcadores, né, e marcadores biotecnológicos, vamos falar assim, que na presença de determinado material genético sabidamente, previamente já conhecido, né, existe vamos falar de uma forma mais simples, uma reação que indica então, a presença daquilo que era esperado. Então aquele material genético esperado era do vírus tal. Então, assim, a PCR ela é só um começo, né, Ari? Ela não é a forma de identificação e era bem legal isso pro Enem, né? A PCR não faz identificação, mas faz parte do processo, né? Sim, ou seja, ela identifica o material genético, a presença do material genético. Essa que ela acaba identificando, né? E assim, agora eu queria chamar a atenção para vocês com um detalhe interessante agora até pontualmente pensando em Santa Catarina. Aqui em Luiz Alves, aqui no Vale do Itajaí, se o pessoal conhece mais ou menos. É a capital da cachaça. Um pouco mais a questão geográfica, né, do Vale do Itajaí mesmo. A cidade de Luiz Alves, que ela é conhecida por dois motivos, né? Primeiro, que é a capital nacional da cachaça, né? E o segundo, pela produção de banana. Né? E aconteceu, agora, durante período antes de chegar no inverno, no início desse ano, ali por abril, maio aproximadamente, abril, foi um momento interessante. Aqui a cidade decretou o estado de emergência. A cidade entrou em estado de emergência por causa da invasão de maruins. Mostra pra gente a imagem, Gi, do mosquito aí, só para o pessoal ver. Você tem um mosquito convencional, vamos falar assim, né? Um pernilongo convencional mosquitão. Aí. Um mosquitão aí convencional. E no lado, aquele pequenininho ali, é um maruim, também conhecido como porvinha, né, Ari? Mosquito pólvora, porvinha, ou Maruí. Tem uma cidade do Paraná que é Maruí, não é? Eu acho que sim. Ou é aqui em Santa Catarina, desculpa. É em Santa Catarina, É aqui em Santa Catarina, o nome da cidade já faz uma referência. E assim, certo. Pode tirar, gente. O problema dele é um insetozinho hematófago também, né? É um inseto hematófago. E comparativamente, acho que na foto já deu para ver muito claro isso. Ele é bem pequenininho, ele é bem diminuto mesmo. Né? E o que aconteceu na cidade de Luiz Alves foi um desequilíbrio, então foi uma questão de desequilíbrio ambiental mesmo, e a descrição do problema em cima disso foi o motivo, qual foi o fator para que o número de mosquitos aumentasse tão rápido, especialmente o maruí no caso. Qual foi o fator que permitiu ou que desencadeou essa multiplicação tão rápida, especificamente este ano? Né? Porque sempre existiu, próximo então de rios, lagos, sempre existiu as populações de maruí, próximo de manguezais, inclusive, como acontece no Vale do Itajaí também, mas nunca dessa forma. Uma cidade que não é litorânea, né, que fique bem claro, uma cidade não litorânea, que decretou então estado de calamidade, de emergência na cidade por causa do número de casos de maruí. Né? Então, uma das possibilidades, das suposições, é que, como eu falei, por ela ser uma cidade conhecida pela monocultura de banana, o que acontece? Áreas desmatadas, monocultura de bananas. E nessas monoculturas de bananas são locais apropriados, propícios, para você ter uma multiplicação desses mosquitos, especificamente do maruí. Monoculturas, sem controle de predadores desses insetos, né? Ou seja, um lugar propício, abafado, quente, com bastante umidade, vale, chuva, né? Na região do vale, tudo que um inseto precisa para se multiplicar, virou uma praga, vamos falar dessa forma assim, virou uma praga, a cidade inteira estava tomada pelo maruí. Né? Então tem imagens, fotos das pessoas com a perna preta de maruí. Então a perna preta, são fechados e tanto picado que eles não podiam sair de casa.
E assim, não, as telas normais que o pessoal utiliza em tela em porta e em janela, para o Marui também não serve. Então, para o Marui também não serve, porque ele é diminuto, como eu falei, pelo tamanho dele, ele acaba ultrapassando essas telas normais. Então, acabou virando um problema na cidade, problema. E o que aconteceu como consequência? Casos da febre urupuxi no Vale do Itajaí. E aí entra um detalhe interessantíssimo, que acho que o Alexandre vai conversar Teve com vocês óbito agora. até, né? Teve óbito Né? em Santa Catarina. Olha só, imagina a situação. Ela é típica tropical. Aonde que ela foi identificada? Na floresta amazônica. Lá em 1960, os casos da identificação dela foram na floresta amazônica. Na década de 70, tiveram os casos na região próxima da região amazônica. Né? E aí, agora em 2024, o que acontece? Casos em Santa Catarina, no sul do Brasil. Vocês estão entendendo a questão geográfica? Olha só, então, a migração desse caso dos insetos contaminados pelo vírus, que fique bem claro, né? Que acabam sendo vetores. Então, olha só a situação que a gente está vivenciando hoje. Ou seja, a questão de barreira geográfica que a gente poderia pensar entre uma floresta tropical e a região sul de Santa Catarina, do Brasil, no estado de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, essa barreira geográfica não existe, né? Simplesmente ela assumiu essa barreira geográfica. Então, o que acontece é a gente pensar nessa situação. Comente, Alexandre, por favor. Então, até queria fazer um comentário, né? E como mais uma vez a importância da fala para uma prova, né? E a interferência do ser humano, então, né? De forma indireta para a multiplicação do Marui, pela fala que o Ari falou em relação às monoculturas, né? Ari? Porque, Sim, obviamente, é uma interferência não intencional com relação ao Marui, mas houve essa proliferação. E eu acho muito interessante a gente puxar para a geografia, né, Ali? As mudanças que acontecem agora nos últimos anos aí diminuem, né, Ali? Exatamente o que você falou, que poderia ser uma barreira geográfica, pelo menos, de certa forma, indireta, falando de clima, né, Ali? Não acontece, né? E aí, justamente, permite-se chegar até numa região que não era o esperado, como a gente acabou de falar, né? Eu acho interessante que toda essa fala destaca-se também o seguinte para uma prova. Vamos lá para a febre urupuxi, Lari, coloca aí uma profilaxia, telas em portas e janelas. Não pode, isso não é... Tipo, pode colocar combate ao vetor, né? Mas agora, colocar lá telas e portas e janelas, especificamente porque a gente está falando, não é uma profilaxia, né? Sim, a gente poderia falar para outras arboviroses, não especificamente para ela. Boa. É uma condição muito particular, muito específica dela, né? E assim, o que aconteceu? A gente teve, inclusive, a gente teve casos de morte aqui em Santa Catarina por causa da febre urupuxi. A letalidade dela é muito baixa. A letalidade, ela segue o padrão das outras arboviroses também, né? Ou seja, uma transmissibilidade relativamente alta, mas com uma letalidade extremamente baixa. Né? E tem vacina para isso, Ari? Eu peguei aqui. Tem, Ari, tem vacina para esse negócio? Em Luiz Alves, e antes dela, tiveram em abril, como eu falei, tiveram casos em Botuverá, que é uma cidade vizinha também, né, no Vale do Itajaí. Ali, que é perto de Brusque. Em Botuverá tiveram 2 casos, e primeiro caso em maio, né? Em maio a gente teve já o caso em Luiz Alves, e o primeiro caso de morte, também, por causa da febre. E tem então, vacina, Ari, esse negócio? Oi? Tem vacina? Ainda não. Ainda não existe uma vacina específica. Provavelmente, por ser uma arbovirose, é possível desenvolver uma vacina. É muito fácil, não vou dizer fácil, mas é comum, né? É comum então, ser desenvolvida uma vacina contra uma arbovirose. Só que tem uma questão, Alexandre, por trás disso, que é o seguinte: o quanto vale a gente desenvolver essa vacina? Ou seja, o custo do desenvolvimento de toda a pesquisa desenvolvida para uma vacina para uma doença que talvez hoje não seja a mais impactante do ponto de vista social. Ou seja, então, o investimento direcionado para urupuxi talvez não seja válido hoje, no momento. Tem essa questão também que a gente tem que pensar nisso. Ou seja, hoje, muito mais importante, sim, então, desenvolvimento de imunizantes para dengue, febre amarela, de chikungunya, não há dúvida. Mas hoje, estou falando hoje, é uma situação, então, bem atual, que talvez daqui a 5 anos a gente possa fazer talvez outro podcast e eu tenha que mudar toda a minha fala. Entendeu? Tá me entendendo? Ou seja, não é mais. Febre amarela e dengue já é passado, né? Temos que pensar hoje o imunizante contra o urupuxi e talvez daqui a 5 anos outro vírus a gente esteja falando. Há 2 anos a gente nem entraria nesse assunto aqui. Exatamente. Você está entendendo? Então a gente tem que ter um pouco... Não estou sendo, por favor, né,
Pessimista. Aqui o cavaleiro do apocalipse, pelo amor de Deus, não é isso? Muito menos Mas, negacionista. Porra, muito menos. Mas vale muito a pena a gente prestar atenção que, como eu falei, a incidência dessas arboviroses e a recorrência delas vai se tornar cada vez mais comum nas condições que a gente está vivendo hoje, inclusive por fatores ambientais, até mudança climática, que existem fatores artificiais e fatores naturais também. Então, a gente tem que entender essa mudança e qual é o nosso papel? É a gente aprender a lidar com isso, né? Eu acho que o nosso papel fundamental hoje é saber lidar com ela. Saber lidar com o vetor, saber então fazer um controle, como o Diego falou muito bem, né? A gente tem que focar no controle do vetor, a gente tem que fazer um controle do impacto humano sobre o ambiente, o impacto antrópico, a gente tem que ter um certo cuidado em cima disso. Né? Não estou dizendo para a gente parar de produzir, parar de Não, mas tem que ter o cuidado. Né? Mas, ou seja, a gente tem que ter um certo cuidado na manipulação do ambiente. A manipulação a gente tem que ter um certo cuidado. Antes que falem da gente como bicho grilo, né? Nery, antes que falem, esses caras bicho grilo da biologia aí. Não, antes que falem de novo, o pessoal já fala. Da UFSC, eu mesmo falo. Então, senhores, tem que ter um certo cuidado. Né? Eu posso trocar de assunto aqui? Vamos lá. Claro, por favor. Mas então, vamos lá. Ficou claro, Alexandre? Então, claro, acho que ficou claro. Ficou claro. Eu acho que ficou legal. Os tópicos que a gente precisava abordar aí. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da Mpox, Diego? Monkeypox, né? O Diego vai ser responsável pelo Mpox. O que é isso, essa varíola do macaco? Na verdade, é mais um vírus, como o Ari falou, né? Que já se conhecia e tal, mas frente às barreiras que estão diminuindo, né? Pelos contatos que a gente falou, modificação do ambiente, então um contato mais íntimo entre o homem e a natureza, pensando em diferentes tipos de animais, nesse caso os primatas. Aqui no contato íntimo é próximo, né? Mas aqui é vocabulário de vestibular, né? Vocabulário, se o Ari me permite aí falar, né, Ari? A gente usa bastante, fala bastante disso em Enem e tudo. Próximo. Então, o que se destaca bastante aqui é que, vou puxar aqui, já que eu e o Ari tomamos, vamos dizer, partes diferentes das doenças ali. Aqui eu tenho um vírus de DNA e envelopado, né, Ari? Que daí, envelope viral, você sabe que nem todos os vírus têm, e isso permite a infecção, a invasão de uma célula de uma forma diferente do que os vírus que não têm envelope. E o material genético não é o mesmo tipo, vamos falar assim, de material genético que o outro vírus que nós falávamos. É um vírus que o material genético é DNA. E essa... De fita dupla, né? De fita dupla, exatamente. Lembre que vírus tem, como eu falo brincando, o universo à parte. Aí, DNA, fita dupla, DNA, fita simples, RNA, fita dupla, RNA, fita simples. E tem até vírus, que não é o caso hoje, mas outro dia, né? Que tem as duas coisas. Tem RNA e DNA. Mas não é o caso de agora. Megalovírus para outro momento, né? Deixa para outro momento aqui. Mas... a gente vai ter aí, então, desenvolvimento de feridas na pele, né? Úlceras, fístulas. Pode mostrar pra gente aí? Essas são as ulcerações, posso chamar ulcerações, assim? Pode? Fístulas. Fístulas. E eu acho interessante, né, Ari, que a transmissibilidade também é alta, a letalidade, relativamente, pelo menos por enquanto, como o Ari falou, talvez daqui a alguns anos eu poderia ter que mudar minha fala, não sei, mas a letalidade é baixa. E eu acho interessante o seguinte... Por que se espalha rapidamente, talvez até um pouco mais rapidamente, né, Ari, do que a outra doença que nós conversávamos? Porque aqui eu tenho uma transmissão por contato direto, não tenho transmissão por um vetor. E o contato direto seria, por exemplo, a gente compartilhar essa sala aqui e eu transmitir diretamente para você. Então, esse contato, né, Ari, permite que a transmissibilidade em relação a tempo seja mais acelerada, né? Por isso que a ONU declarou emergência, né? Contato direto por fluidos corporais de uma forma geral, inclusive a saliva, né? Gotícula de saliva, acaba sendo facilitador para surtos epidêmicos. Né? Surtos, só te lembrar, o conceito de surto é quando o número de casos aumenta muito rapidamente num lugar específico e que geralmente os casos têm relação, né? Os casos têm relação. Então a gente tem um agravante em cima disso aí, que a contagem direta acaba sendo facilitador. Inclusive, por isso, a preocupação dos profissionais da saúde ao lidar com os doentes, né? Porque exatamente essa exposição deles, né? A exposição dos profissionais de saúde aos fluidos, né, liberados pelos doentes, que seria uma das formas de transmissão também. Né? Ou seja, então, né, Ari, vale a pena... mais uma vez a profilaxia aqui extremamente importante e poderia cair no vestibular, né? No vestibular, no Enem, a profilaxia para febre europuxa, a profilaxia para monkeypox, as profilaxias são as mesmas? Não são as mesmas porque as formas de transmissão não são
as mesmas, né? Ô Ari, você estava na nossa conversa prévia ali, você estava falando que a ONU declarou emergência? Sim, então assim, existem alguns níveis de alarme, né, que a Organização OMS, Mundial da Saúde. A OMS ela descreve. Então assim, desde surtos, como eu falou, endemias, né, ou seja, a de não transmissibilidade entre animais, ou seja, quando fala numa zoonose, quando passa para humanos e é quando ele começa a se propagar. Então o nível mais ou menos que ela vai analisando são esses tipos de critérios. No caso, especialmente da monkeypox, agora em 2024, para ser mais preciso, foi em julho aí desse ano, foi em maio para julho, na verdade. Ela declarou, para não falar exatamente a palavra, emergência de saúde pública de importância internacional. Porque o que caracteriza isso? Risco de disseminação global e potencial pandêmico. Essa foi exatamente a descrição da OMS quando caracterizou este momento, né, da monkeypox. Então, repetindo, olha só, emergência de saúde pública de importância internacional, essa é a descrição do nível, né, do nível 5, que a gente fala nível mais alto, né, de segurança, e com risco de disseminação global e potencial pandêmico. Ou seja, então existe uma preocupação. Só que aí vem uma pergunta, por quê? Falou potencial pandêmico, todo mundo fica olhando atravessado, porque já pensam algo parecido. Existe alguma possibilidade hoje de a monkeypox se tornar algo parecido com o que foi a Covid? Não. Tá? Então, não existe hoje. Então, a gente lendo vários especialistas nas áreas, essa possibilidade, ou seja, essa capacidade dispersiva que ela tem e a forma como aconteceu a pandemia de Covid, não existe essa possibilidade no momento. Então, ou seja, se existe uma preocupação em risco pandêmico, etc., não é o momento. Tá? Não é o E tem momento, vacina então, já? acho que... Oi? Tem vacina já? Acho que o Diego já quer fazer um comentário das vacinas, Diego? Já? Você que manda ele. Se você quiser começar e passar para mim, você que sabe. Não, tranquilo. É que assim, quando fala os chamados ortopox, né? Dos ortopox vírus, que é a família dos vírus onde se encaixam as varíolas, e a varíola ela pode atacar vários outros animais além do humano. Então a gente tem a varíola do macaco, que ataca primatas não humanos, aí tem a varíola humana, aí tem varíola bovina, tem varíola de aves. Então existem vários vírus de varíolas diferentes. Né? E são altamente mutagênicos, mesmo sendo vírus de DNA, né, um vírus de DNA, eles têm cepas variantes, né? Então ele tem variantes virais bastante interessantes. E essa última cepa, inclusive, que saiu do Congo, para ser mais preciso, foi identificada no Congo, né, na República do Congo, é uma cepa diferente. Então existem vacinas contra a varíola, nós tomamos vacina contra a varíola humana. E nesse momento, o que está acontecendo no mundo, tem algumas indústrias, né, de biotecnologia que já desenvolveram a vacina contra a varíola do macaco especificamente. Mas aí vem a pergunta, quem é o foco hoje dessa campanha, desse imunizante? Então, onde está o foco da imunização? Está exatamente em pessoas que apresentam comorbidades, que foram os casos de morte, né, pela monkeypox, pessoas que já são imunodeprimidas, profissionais da saúde que convivem com os doentes, então acompanham o tratamento, principalmente desses doentes, né? E alguns grupos específicos que são mais suscetíveis à transmissibilidade. Então, são 3 grupos bem pontuais que estão focando hoje a questão da imunização. No Brasil já tem vacina, já estão usando. No Brasil já vem? Sim, o Brasil recebeu 40 mil doses de imunizante. Eu não vou lembrar só qual empresa que mandou para o Brasil exatamente. 40 mil? 40 mil doses de imunizantes com 29 mil aplicações, aproximadamente. Não. Que é pouco. Então, nesse foco, como eu falei, ou seja, esses 3 grupos especificamente, profissionais da saúde, pessoas que apresentam pessoas imunodebilitadas, né, imunodeprimidas, e alguns grupos específicos aí que são mais suscetíveis à transmissibilidade da doença. Boa. Você queria falar da vacina? Então, eu até queria completar a fala do Ari. Lembrem, né, Ari, que puxando para o nosso lado aí, não é algo mais em teste, né? Então... quando a vacina chega aqui pra gente, a gente fala que está disponibilizando para esses diferentes grupos, principalmente pensando que nós estamos falando também de pessoas com comorbidades. Não é teste mais. Então, ela já funciona, seu potencial como profilaxia já foi comprovado cientificamente. Então, não é achismo, né? Não vou continuar a fala, mas não é aquilo que se falou aí um tempo atrás sobre vacinas de maneira geral. E eu acho interessante uma fala do Ari também, maravilhosos DNA vírus, mas com mutação, assim,
Quando invade uma célula, lembre que o vírus vai passar a modificar o comportamento da célula e para ele formar outros novos vírus, por ser um parasita intracelular obrigatório, lembre que a formação de novos ácidos nucleicos, que é necessário para se formar também, né, novos vírus, não funciona sobre essa formação o sistema de reparo e correção do DNA, né, Ari? Então, Exatamente. essa falha contribui para formação de novas cepas, que nem o Ari falou. Então, poderia aparecer no vestibular isso também, né? Pô, mas da onde ali tantas varíolas e cepas diferentes para tantos animais? Poderia ser uma das formas, uma das explicações, é justamente ter muitos erros durante a formação do DNA, que é o material genético do vírus, porque é a célula que está fazendo isso, Alexandre. Só que o sistema de reparo que a célula tem para consertar os erros na formação de DNA não funciona nesse momento porque o vírus está prejudicando o funcionamento da célula. Então, o DNA formado ali, que é do vírus, DNA viral, pode sair com problemas e simplesmente vai, vamos dizer assim, acumular problemas, diferenças que contribuem para a formação de cepas novas, né? É que nós comentamos, às vezes até o problema é nosso mesmo, né? Ao comentar que os vírus de RNA são muito mais mutagênicos. Sim, acaba sendo uma verdade. Mas isso não quer dizer que um vírus de DNA não tenha novas cepas também. Exatamente. Então, a gente fala sobre estabilidade viral, beleza? Mas não quer dizer que não surjam novas cepas. Está aí o vírus da varíola com todas as cepas novas que estão aparecendo, né? Ali para demonstrar que não. Simples. Tá. Ou seja, ele tem talvez uma menor capacidade mutagênica, talvez, posso falar dessa forma, mas existem cepas virais também diferentes de vírus de DNA, bem claro. Até porque, né, falamos que vírus é um universo à parte, né? O comportamento completamente diferente do esperado. Nem sempre sai, né, Ari? Nem sempre o resultado é o esperado para vírus, né? Na verdade, a maior parte não é. Exatamente. Assim, Gente, e tem um caso que eu queria até chamar a atenção para vocês, que assim, teve em 2022, teve um surto da monkeypox, e o paciente zero, nesse surto, foi em Londres, né, na cidade de Londres, de um paciente que tinha ido fazer uma viagem à Nigéria. Ou seja, ele voltou da Nigéria, contaminado, e foi o paciente zero deste surto especificamente em Londres, né? Coincidentemente ou não, só para você ter uma noção. Olha só, Alexandre, isso foi em 5 de maio de 2022. Olha só, olha que interessante. Olha só o potencial disso aqui, é muito legal, cara, esses comentários. Em 5 de maio foi descrito o paciente zero em Londres. Em 29 de julho do mesmo ano, foi a primeira morte no Brasil de monkeypox. A gente está falando em 2 meses. 2 meses. 2 a 3 meses aproximadamente. Eu acho que o coronavírus não foi muito diferente. Então, para ter uma noção, ou seja, no mesmo ano foi o primeiro caso de morte, né, no Brasil, de 29 de julho, foi marcado essa... por isso que chamou muita atenção essa diferença, ou seja, 5 de maio, o paciente zero em Londres, identificado com a doença, ou seja, então, nesse caso, quando fala identificação, quer dizer que foi o primeiro já identificado, quer dizer que não era o único paciente, provavelmente, mas foi o paciente zero que foi identificado, foi diagnosticado com a monkeypox, e 2 meses depois, 29 de julho, primeira morte aqui no Brasil. Esse é o potencial disseminatório, vamos falar dessa forma, desse vírus. Por isso, a OMS tem essa preocupação por trás pela capacidade de disseminação, não letal, não em relação à letalidade, mas a capacidade dispersiva do vírus é absurda, é assustadora, bem da verdade. Sim. Então, E, gente, nós estamos avançando no tempo aqui, eu só queria fazer uma pergunta assim. O vírus é originário de um macaco na África. Então eu posso dizer que todo macaco tem o vírus? Por exemplo, aqui no Brasil, a doença chegou aqui, o macaco tem? Não. Quer matar essa, Diego? Quer conversar? Você que manda. Assim, Alexandre, não. Não. Simples. Não, porque daqui a pouco as pessoas estão com medo do macaco no zoológico, medo do macaco estão matando os macacos. Aconteceu o pessoal... Exatamente, o pessoal apedrejando o macaco achando que o macaco ia transmitir febre amarela para você. Como aconteceu ali no litoral, por exemplo, do Paraná, na região de Morretes e Antonina. Que os caras estavam apedrejando os bugios, achando que os bugios iam transmitir a febre amarela para você. Quando os primatas não humanos também têm a febre amarela igual a gente. Eles desenvolvem a doença e morrem muito mais facilmente que a gente. Ou seja, eles são ótimos, inclusive, indicadores de que o ciclo do vírus está acontecendo na região. É fundamental, então, a presença deles. E o que acontece, às vezes, por falta de conhecimento... Com certeza, falta de informação. Por notícias, por fake que ocorrem no zap do tio, e etc, etc.
acontece o quê? Então, não, porque o problema são os macacos, vamos matar os macacos, como se fosse uma solução. E nunca foi. Isso é bom deixar claro. Então, tanto é, né, só complementando, respondendo, tanto é que então não são todos os macacos que estão infectados e eles não são o problema, né? Não, isso é bom deixar claro. Isso é bom deixar claro. Eles Senhores, são, inclusive, os macacos também, da mesma forma, existe um ciclo entre eles, porque eles acabam sendo reservatórios do vírus, né? Eles são reservatórios, então, entre os macacos existe uma transmissão via fluido corporal, que é muito comum entre os grupos, né, de animais, mas eles acabam não manifestando a doença em si, né? Ou seja, no primeiro momento, contato desses animais, de fluidos desses animais com pessoas, depois de pessoas, para pessoas, e assim acontece essa vai dispersão. disseminando. Beleza. Isso aí. Senhores, se dão por satisfeitos falando sobre a Mpox? Tá ótimo, né, Ari? Se pudesse, a gente Foi ficava legal, aqui é bom para mais dar uma falando... esclarecida também, né? É bom para dar uma abordada e uma esclarecida nessas doenças. Isso é bom. Extremamente importantes, do ponto de vista não só, realmente, como o Diego já enfatizou, que realmente são temáticas viáveis, muito viáveis para os concursos desse ano. Então, os vestibulares desse ano realmente são duas doenças que apareceram, assim como o impacto muito grande, né? O impacto ecológico e social também junto. Então, vale a pena a gente dar uma ênfase nelas. Né? E, querendo ou não, é de conhecimento público, vamos falar assim. Sim, é de interesse público a gente falar um pouquinho sobre esses programas de saúde. A gente acaba e tendo como essa que a gente função, tem que saber lidar com essas novas... Não vou falar novas, de novo, né? Vou falar, então, com esses novos surtos dessas doenças que estão acontecendo. Na boa. Diego. Então, acho que era isso, né, Ali? Agradeço o convite aí, mas destaco o que nós dois pretendemos aqui falar e mostrar para vocês é que, além de uma questão de saúde pública e tal, de importância de conhecimento para não fazer besteira aí com os animais por aí e a gente tentar minimizar, né, as barreiras que o ser humano está ultrapassando, causando problemas ambientais, mas também para você perceber que não cai só o vírus, né, Ari? A questão da doença, mas então pode cair genética, pode cair ecologia, pode cair a doença em si, a sintomatologia, pode cair zoologia junto. Então, olha o tanto de informações além da saúde pública, que poderia até ser um tema de Enem, quando eu estava conversando com outros professores por aí, lá para a redação. Então, olha o tanto de possibilidades, né? Então, não restringe o seu estudo a sintomas da doença e transmissão. Abra um pouquinho mais, fala do DNA, fala da transmissão, como que aconteceu entre o macaco, entre os macacos e do macaco para o ser humano, fala lá da febre Oropouche, pensando, tem vetor, porque com certeza tudo isso daí pode ser abordado de uma forma que seja uma questão um pouco mais elaborada, mais ampla, que daí são as questões que verdadeiramente vão selecionar, né? Muito bem. Exatamente. E para você ter dimensão também aí e ter uma preocupação justa com esse assunto. Então, beleza. Meu amigo Ari, obrigado pela tua disponibilidade. Tá? Imagina, eu que agradeço aí o convite, Diegão, show de bola, sempre uma parceria massa, né, cara? Certeza, já vou marcar a próxima aqui, hein, Ali? Vamos deixar Nós isso. dois ali de novo aí, ó. Alexandre, valeu o convite, Alexandre, volte e meia tá me convidando, então, pra gente poder discutir. Não. E como era Oropouche lá de Santa Catarina... Exatamente. Não poder deixar faltar. No meu caso, para Santa Catarina, teve um particular, né, aí da região, mas agradeço a participação hoje pelo convite e sempre que for possível, então, né, Alexandre, temática aí que você me achar digno da participação, que a gente dá um jeito para participar sempre, cara. Então, beleza. Valeu, Diegão. Valeu, obrigado, gente. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado por participar aí. Até a próxima.